denominado pelos apóstolos Barnabé, que traduzido é filho da consolação, levita, natural de Chipre. Possuindo liberdade em Deus, trouxe o preço e lhe mostrou aos velhos apóstolos. Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade. E lhe parte do preço, sabendo também sua mulher, e levando parte, devolveu aos velhos apóstolos. Senhor Deus Todo-Poderoso, louvamos, glorificamos, exaltamos e bendizemos o Teu santo e poderoso nome. Nessa noite, Pai, te pedimos que o Senhor possa falar, Pai amado, com as nossas vidas através da Tua palavra, Senhor. Não aquilo que queremos, mas aquilo que é necessário para o nosso crescimento, para o nosso fortalecimento, para a nossa jornada, para a nossa caminhada, Pai amado. Ó Deus, até aquele grande dia, Pai. Nos ajuda, Senhor. Ó Deus, traz o Teu povo, Pai amado, debaixo das Tuas mãos poderosas, Senhor, Teu Filho também, Pai amado, o anjo da igreja, o pastor. Ó Deus, que o Senhor esteja lá também, nessa resolução desse problema, Senhor, que Teu Filho possa chegar aqui, Pai amado, tudo resolvido, para a glória do Teu nome, Senhor, o Teu nome se exaltar, Pai. No nome de Jesus, te agradecemos. Amém. Podeis assentar. Glória a Jesus. Eu li esse texto, foi o texto que eu escolhi, porque eu quero falar sobre ser e fazer, que é uma mensagem que eu estou preparando, está ainda no forno, mas acho que dá para trazer ela como reflexão hoje. Ouvindo um louvor, os levitas ali, tem um louvor que fala, né, de que vale cantar belos louvores, mais ou menos, estou parafraseando, de que vale cantar belos louvores, belas poesias, se minha vida não é uma canção, né? E eu fiquei analisando essa canção e o que faz, assim como outras frases nesse teor, até anotei algumas frases, né? Do que vale cantar belos louvores, mas a sua vida não ser uma canção. Do que vale falar do amor de Jesus para outras pessoas, se não desfruta desse amor, se não vive esse amor. Do que vale ensinar e pregar sobre a Bíblia, se a sua vida não testemunha do reino. Do que vale ter várias conquistas, se não consegue renunciar nada pelo reino de Deus. Eu fiquei pensando nessas frases, e todas essas frases, ela nos leva a esse dilema. É um dilema que permeia toda a palavra de Deus, toda a Bíblia, mas que nós precisamos pensar sobre isso. O que fazemos reflete o que nós somos? O que nós somos traduz no que nós fazemos? Então, eu pesquisei, bem superficial ainda, mas essas frases, elas nos falam sobre isso. E essa canção que fala, que é sobre Fogarder em mim, né, se eu não me engano. Isso, Fogarderá. Então, ele fala muito sobre isso, né? Sobre o avivamento, sobre a pessoa querer o avivamento, sobre a pessoa querer de Deus, querer mais de Deus, mas não vive mais de Deus, mas não é. Então, essa qualidade, né, vamos dizer assim, né? Fazer e ser. Todos nós fazemos. Fazer são as nossas ações, são aquilo que nós traduzimos na nossa vida, né? E na obra de Deus, aquilo que nós fazemos. Tem gente que louva o Senhor, tem gente que prega, tem gente que ensina, tem gente que faz o seu trabalho na portaria, na limpeza. Então, as nossas ações são fazer. Mas antes de fazer, quer dizer, o nosso fazer precisa refletir o nosso ser. De que adianta eu louvar, cantar belas canções, né, que o William fala, né?
que adianta dizer as poesias mais lindas, buscar as canções mais belas, ter a minha voz e louvar o Senhor belamente, mas se a minha vida não é uma canção para o Senhor. Então, essa reflexão que eu queria trazer nessa noite, porque muitos irmãos, muitos crentes fazem aquilo que não reflete ser a sua vida. Então, e isso traz frustrações, isso traz problemas, traz consequências ruins, tanto para a pessoa, principalmente para a pessoa, como também para a comunidade, para aqueles que são atingidos, né? Jesus fala isso sobre os fariseus, se eu não me engano, né? Ao ouvi-los, ouve o que eles falam, o que eles ensinam, mas não façam o que eles fazem. Por quê? Porque o que eles ensinavam, o que eles faziam, não refletia a sua vida. Jesus os chama de sepulcro caiado, né? Então era algo pior ainda, porque eles sabiam que não viviam aquilo, mas ensinavam aquilo. Isso acontece nos nossos dias. Isso acontece. Pessoas que louvam o Senhor, mas não vivem o que louvam. Pessoas que pregam, mas não vivem o que pregam. Pessoas que ensinam, mas não vivem o que ensinam. Claro que a gente não pode cobrar uma perfeição. Ninguém é perfeito. Ninguém atingiu a perfeição, mas nós temos que ir em busca desse aperfeiçoamento. E buscar esse aperfeiçoamento começa na identificação, na consolidação do nosso ser. Quem somos nós em Cristo Jesus? Qual a nossa identidade cristã? Porque através da nossa identidade cristã que todas as nossas ações devem se desenvolver. Se eu não tiver uma identidade com Cristo, se eu não tiver uma vida a ser no meu interior, não tiver com Cristo, aquilo que eu fizer não vai refletir Cristo. Eu falei aqui na escola dominical sobre Pedro. Pedro, quando negou Jesus, e Pedro, quando prega, fala para as mesmas pessoas que prenderam Jesus, que mataram Jesus, o mesmo Pedro que ficou com medo. Agora Pedro fala: vocês mataram meu Jesus, vocês mataram o Senhor Jesus. O que mudou na vida de Pedro? O ser. Lembra que eu falei que Pedro era um cristão na mente? Ele pensava que era cristão. Pensava que ele acreditava, realmente ele acreditava, mas na primeira prova, na primeira dificuldade, ele negou a Jesus e ele ficou com medo. Mas depois ele tem a transformação através da visitação de Jesus, ele é batizado com o Espírito Santo, e agora Pedro, intrépido, ele vai e totalmente o inverso daquilo que ele fez lá atrás, que ele correu, que ele teve medo, que ele espraguejou Jesus, chegou a espraguejar. Agora não, agora ele, com autoridade, ele não nega Jesus, pelo contrário, ele prega, ele acusa aquelas pessoas de terem matado Jesus, porque o Evangelho chegou ao coração de Pedro. Agora Pedro era aquele ser. Antes Pedro pensava que era. Isso que nós precisamos meditar na nossa identidade cristã. Quem somos nós em Cristo Jesus? Quem somos nós no reino de Deus? Qual a minha essência? E quando nós falamos de ser e fazer, a comparação entre fazer e ser reflete duas dimensões fundamentais da existência humana. O fazer
refere-se às ações, conquistas e realizações, enquanto o ser diz respeito à identidade, essência e valores intrínsecos. É o que nós somos, o ser é o que nós somos, é o que eu sou. O fazer é o que eu faço, é o que reflete, é o que eu externalizo. Então, se eu não sou como cristão, se eu não sou um cristão autêntico, como eu vou poder externalizar o meu cristianismo? E a Bíblia toda, ela vem falar sobre isso, nessa transformação. Precisamos ser transformados, precisamos ser parecidos cada vez mais com Cristo, precisamos ser, levar a cruz de Cristo. Quando fala levar a cruz de Cristo, é morrer o nosso eu antigo e agora ter a minha identidade em Cristo Jesus. É o que Paulo fala em Romanos 12, não nos conformar com esse mundo, mas transformado pela renovação do nosso entendimento. Renovando como? Através da palavra. Não é estudar, pensar, meditar, falar o que estuda, não. O estudo, a palavra, ela precisa nos transformar. A palavra de Deus, ela é transformadora. Ela precisa transformar o nosso caráter. Ela precisa transformar o nosso ser, de maneira que essa transformação reflita nas nossas ações, nos nossos louvores, nos nossos estudos, nas nossas pregações, no nosso relacionamento diário, no nosso falar com o nosso vizinho, no nosso falar com o patrão, com o empregado, no trânsito, onde quer que nós estejamos. Preciso criar em mim uma identidade cristã de tal maneira que as minhas ações elas possam refletir Cristo. Então eu preciso ser transformado dia após dia. O provérbio fala, né? A vereda do justo é como a luz da aurora, brilhando, brilhando, até ser dia perfeito. Então eu preciso, dia após dia, me aperfeiçoar o meu ser, aperfeiçoar o meu interior. Eu, quando venho para a igreja, quando eu venho ouvir as pregações, quando nós viemos ouvir os estudos, nós precisamos vir com esse intuito. Quando lemos a palavra de Deus, quando oramos, quando fazemos o nosso devocional, quando buscamos ao Senhor, nós precisamos sempre ter em mente que eu preciso ser transformado em Cristo Jesus. O meu fazer, ele precisa estar alinhado com o meu ser. Eu não posso fazer o que eu não sou. Mas infelizmente, na igreja tem um padrão. E nesse padrão, nós temos que viver conforme a Bíblia. Temos que fazer, temos que agir conforme a palavra de Deus. Aí conhecemos a palavra de Deus, estudamos a palavra de Deus, a palavra de Deus está na nossa mente, e fazemos, falamos, ensinamos, convivemos, conforme está na nossa mente, mas não no nosso coração. E muitas vezes ensinamos, cantamos, pregamos, nos relacionamos de acordo com aquilo que sabemos que a Bíblia diz, e não com aquilo que nós somos, com aquilo que a Bíblia nos transformou. É complicado, mas vamos avançar, que a gente vai entender melhor. O fazer envolve tudo que realizamos em nossa vida, desde tarefas cotidianas até grandes feitos. O nosso fazer, quando ele não está alinhado com o nosso ser, nós buscamos algo.
Então, muitas vezes, as nossas ações buscam uma valorização, uma validação externa. Muitas vezes a gente faz algo para que as pessoas possam olhar para nós e nos aprovar. É o que Ananias e Safira fizeram. Ananias e Safira venderam e foram lá doar a parte, reteram parte e foram doar parte, porque eles queriam uma validação externa. Enquanto Barnabé era aquela doação, aquela oferta que ele entregou, era o seu ser, era o que ele era. Então ele não buscou validação externa, ele fez porque ele tinha que fazer. Agora Ananias e Safira não, buscaram uma validação externa. Então precisamos refletir: o que eu faço é para buscar uma validação externa ou porque é aquilo que eu sou? As minhas ações, aí tem que falar, o meu louvor, a minha pregação, o meu ensino, meu relacionamento, é para que as pessoas validem a minha vida como cristã, ou porque realmente é aquilo que eu sou? Nós precisamos ser. Quando o fazer não está de acordo com o ser, a pessoa busca comparação constante. O foco do fazer pode gerar comparações com outras pessoas, levando à insatisfação e baixa autoestima, especialmente quando se observa apenas o sucesso dos outros. Então as pessoas também buscam o fazer se comparando com os outros. Então busca a validação e depois comparar. Será que eu prego como fulano? Será que eu dou aula como fulano? Será que eu louvo, eu ministro como fulano? Não pode, não. Na obra de Deus não pode existir comparação. Nós temos que fazer pelo que somos, refletir aquilo que somos. O ser, como eu disse lá em cima, o ser, ele revela a identidade e a essência da pessoa. O ser, aquilo que eu sou, reflete a minha individualidade, o que eu sou como pessoa. Eu uma vez, no retiro, eu preguei uma vida feita. Não sei se os jovens lembram, lá em Belfort, hoje faz tempo, você não lembra não? Com certeza não. Preguei sobre uma vida feita. E é isso. Tem gente que vive uma vida feita. Mas nós, cristãos, não podemos viver uma vida feita. Mateus 7. Mateus 7, acho que é 22. Mateus 21, Mateus 7, 21. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos no teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Então eles fizeram, não é? Aqui eles falam e Jesus não desmente eles. Senhor, profetizamos em teu nome, expulsamos demônios em teu nome, fizemos muitas maravilhas em teu nome. Fizeram muitas coisas, mas eles não eram. Então há uma gravidade muito grande. Com Ananias e Safira,
acho que o pastor que deu essa aula, se eu não me engano, o juízo veio na hora. Eles fizeram o que não era. As ações dele, que eles praticaram ali, não era não traduzia o seu ser. E Deus os reprovou, Deus os condenou, e Deus ali então vaticina a morte deles. E é o mesmo Deus que reina hoje em nossas vidas. Não é porque hoje Deus não está exterminando todo mundo que não está fazendo aquilo que não é, que Deus está aprovando. Claro que Deus não aprova. É lógico. É evidente. Aqui Jesus é claro. Senhor, Senhor, profetizando no teu nome, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome não fizemos muitas maravilhas. Pode ligar um com o outro. Ananias e Safira vão reprovar na hora, mas tem gente que só vai ser quando estiver diante do seu Deus, diante do julgamento. Fizeram, mas não eram. Então nós precisamos ser para fazer. Primeiro ser cristão, para depois fazer. E é uma dinâmica bem normal no cristianismo. Nós vemos isso bem normal nas cartas. As pessoas se convertiam, e Paulo, quando vai instruir Timóteo, acho que é Timóteo, fala para não impor as mãos, não consagrar os neófitos na fé. Por quê? Eles acabaram de entrar na fé, eles precisam ter a identidade cristã, eles precisam renovar, como Romanos fala, ter a forma de cristão, para depois começar a fazer. Então a palavra de Deus, essa dinâmica é bem clara na palavra de Deus. Então a pessoa se converte, a pessoa vai crescendo, vai se transformando, claro, cada um no ritmo. Mas o neófito, Paulo é bem claro, o neófito não, ele precisa ainda se encorpar como cristão, para depois ele receber a imposição de mãos, ser separado para uma obra, ser separado para fazer algo no reino de Deus. Então a ordem correta é essa: primeiro criar a identidade cristã, para depois fazer. Então nós precisamos criar, precisamos tomar a nossa cruz, precisamos ser impregnado de Cristo, ser revestido, desenvolver o fruto do Espírito. Nós precisamos aproveitar tudo. Então nos convertemos, depois que nos convertemos, não podemos ficar apenas não, precisamos crescer. Todo cristão precisa crescer, e nenhum cristão chega no limite que ele não precisa mais crescer. Sempre vamos ter que crescer, vamos ter que nos aperfeiçoar. Então a sequência certa é ser para depois fazer. O que fazemos, as nossas obras, deveria ser uma extensão do que somos. Aí eu falei aqui, já antecipei Mateus 7, 22. Vamos a Apocalipse. Apocalipse também na carta Apocalipse 2, na carta à igreja de Éfeso, dos Efésios.
Tem algo interessante ali também para a gente aprender sobre o fazer e o ser. Artigo 2: eu sei as tuas obras, o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu os achastes mentirosos, e sofrestes e tem paciência, e trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Uma igreja que fazia, não é? Está bem claro aqui? Uma igreja que fazia, uma igreja que recebe de Cristo a palavra de que era uma igreja que fazia, uma igreja que tinha uma performance muito boa. Contudo, essa igreja é divertida. Olha a advertência. No 5, né? No 4. Tenho, porém, contra ti tu deixaste a tua primeira caridade, o teu primeiro amor. Então eles estavam fazendo por quê? Estavam performando. Eles estavam desenvolvendo a obra de Deus, mas tinham perdido, tinham deixado o primeiro amor. E Cristo alerta: lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende-te e pratica as primeiras obras, quando não, brevemente eu te virei e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então, uma igreja performática, uma igreja que fazia a obra. Eu sei as tuas obras, o teu trabalho, a tua paciência, não pode sofrer os maus, puseste a prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu achaste mentirosos, sofreste, tem paciência, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Só que eles caíram, estavam fazendo tudo isso caídos. Fazendo, mas não sendo. Fazer e ser. Há esse requisito no reino de Deus. Assim como Ananias e Safira, assim como Jesus, capítulo 7, a igreja de Éfeso, ela fazia, mas ela não era. E esse não era, ia ter um preço muito grande. Brevemente eu te virei e tirarei do teu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Então eles precisavam se arrepender. Quando nós fazemos aquilo que nós não somos, nós precisamos voltar, nos arrepender, para que Deus possa nos aprovar. É necessário. A lição que aprendemos é que Jesus não está apenas buscando alta produtividade, mas Jesus busca gente que seja modelo de referência ao rebanho, que tenha uma conduta exemplar. Então não adianta fazer, se você não é. Não adianta ter performance extraordinária se não é aprovado por Deus. Deus, Cristo, busca o que é. Então nós precisamos, antes do nosso fazer, nós precisamos ser cristãos verdadeiros, cristãos autênticos, lavados, remidos no sangue de Jesus, transformados, novas criaturas, frutificando,
desenvolvendo o fruto do Espírito em nossas vidas. Nós precisamos disso para que não possamos ouvir o que Jesus falou lá em Mateus capítulo 7, 22, que nós lemos aqui. Ninguém quer isso. É duro? É. Eu já preguei, a minha primeira mensagem foi Romanos 12, 2. Não vos conformeis com esse mundo, mas transformais pela renovação do vosso entendimento, para experimenteis qual seja boa, perfeita vontade de Deus. E aí eu falava sobre entrar na forma de Deus não é igual, a gente não vai caber direitinho, né? A gente vai entrar, a forma de Jesus não é igual a nossa, não é igual às nossas atitudes. A gente vai precisar cortar alguma coisa. Já tentou encaixar alguma coisa numa forma que aquele modelo não é daquela forma? Você vai encaixar, vai sobrar alguma coisa, vai precisar ser cortado. Outras partes não vai chegar no cantinho, você vai precisar puxar. Isso não é fácil. E é assim na nossa vida. É assim na vida cristã. Nós precisamos cortar. Nós precisamos esticar. O pão da nossa vida precisa ser esticado. Nós precisamos ser moldados por Cristo Jesus. E só a palavra de Deus tem esse poder. Só o ensino da palavra de Deus. A palavra de Deus é transformadora. E precisamos viver por essa transformação. Para encerrar, 1 Timóteo capítulo 3, mas a gente viu domingo, o pastor ministrou aula aqui, sobre as qualidades que eram necessárias para os diáconos, a diaconia, né, o serviço, aquele serviço específico. E aí foi, quem lembra? A expressão tem o quê? Boa reputação, cheios já falaram, e cheios de sabedoria, né? E aqui no 2 Timóteo, 1 Timóteo capítulo 3, olha as qualidades do esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, excelente obra deseja. Convém, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto a ensinar, não dado a vinho, não espancador, não cobiçoso de corpo e ganância, mas moderado, não contencioso, não avarento, que governe bem a sua própria casa, tendo seus filhos em sujeição com toda modéstia, porque se alguém não sabe governar sua própria casa, terá cuidado da igreja de Deus. Não neófito, olha o que eu falei aí, não neófito, para que, ensoberbecendo-se, não caia na condenação do diabo. Convém também que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Até aqui. Se a gente for ver essas qualificações, junto com as qualificações dos diáconos, a única qualificação que fala sobre ação, sobre aquilo que o bispo precisava ter, a única qualificação que era daquilo que ele fazia e não que ele era, é o de ensinar, né? Apto para ensinar. Todas as outras diz respeito ao seu caráter, ao seu ser. A mesma coisa os diáconos. Então, a Bíblia, ela tem essa preocupação com o que nós somos em Cristo Jesus. Qual a nossa identidade?
Quem somos nós em Cristo Jesus? E nós precisamos também nos preocupar. Dentro da vida cristã, dentro da obra, do ministério que Deus tem nas nossas vidas, da vocação que Deus tem para as nossas vidas, dos propósitos que Deus tem para as nossas vidas, nós jamais podemos fazer por fazer. Nós jamais podemos, pior ainda do que fazer por fazer, é fazer como Ananias e Safira, é fazer para que tenha uma visibilidade externa, ou fazer por comparação. Não, precisamos fazer pelo que somos. Precisamos fazer a obra porque somos filhos de Deus, somos parte do reino de Deus, somos parte dessa engrenagem. Jesus é o cabeça, nós somos o corpo, nós somos os seus membros. Cada membro tem uma função, e essa função ela tem que ser exercida com a minha vida enxertada em Cristo Jesus. Se eu não tiver enxertado em Cristo Jesus, aquilo que eu fizer, as minhas ações, as minhas obras, elas não vão ser reflexo do que eu sou. Então eu preciso primeiro, antes de fazer, eu preciso saber a minha identidade, que eu sou membro do corpo de Cristo, e como membro do corpo de Cristo, aquilo que eu faço tem que refletir Cristo. Eu sou membro do corpo de Cristo, e aquilo que eu faço tem que refletir a minha vida, que reflete Cristo Jesus. Por isso, nós precisamos ser transformados dias após dia à imagem de Cristo Jesus. Nós precisamos desenvolver a nossa vida para que possamos ir buscar cada vez mais ser parecidos com Cristo. Não podemos nos conformar na posição que estamos. Precisamos nos parecer mais, cada dia mais com Cristo. Hoje mais do que ontem, amanhã mais do que hoje, e assim sucessivamente, cada vez mais parecido com Cristo Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aquele que morreu por nós, aquele que nos guarda, aquele que nos ama, aquele que é o fiel amigo. Ele tem as prerrogativas, todas as prerrogativas para que nós possamos viver conforme Ele viveu. Só Jesus Cristo tem essas prerrogativas. Só Jesus Cristo pode ser o nosso modelo de vida. Ele não pode, ele deve ser. Só Jesus Cristo deve ser o nosso modelo de vida. É o que Paulo falou, né? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que nós vivemos agora tem que refletir Cristo Jesus. Nós morremos para o mundo. Temos que esquecer. Ficou. As nossas... O que a nossa carne quer, o que a nossa carne deseja, isso tem que ficar para trás. Agora aquilo que Cristo quer que nós façamos, Cristo quer que nós sejamos, Cristo quer que nós realizemos. Assim devemos viver até o fim das nossas vidas, que será o início da nossa vida junto com Ele no reino dos céus.